Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tenho um assunto bem interessante e pode ser até que polêmico para algumas pessoas. Mas antes disso, eu peço aí que você se inscreva no canal se você é novo, assine o sininho das notificações e deixe seu comentário a respeito desse vídeo quando você terminar de assistir ele, beleza? E para os que já são inscritos, já sabem o ritual padrão. Deixa o like, comenta, compartilha, porque você sabe que isso vai ajudar bastante o canal aqui a crescer, beleza? Então deixando aqui de conversa, bora pro vídeo, bora falar a respeito desse assunto aqui. Bom pessoal, o assunto de hoje que eu quero falar com vocês é a respeito da criação de personagem ou somente fazer cópia dos desenhos. Como vocês podem ver, eu estou criando um esboço de um personagem aqui, é algo que eu não tenho costume de fazer. Criar personagens originais é algo que eu não faço na realidade. Esse é um dos primeiros que eu estou tentando pôr em prática. E você vai me perguntar, Felipe, mas é muito complexo fazer isso. E realmente é difícil você criar um personagem do zero. Mas para isso a gente tem algumas funções e algumas ferramentas que podem te ajudar. Muito disso é referências que você pode estar usando para criar seus personagens. Você tem que pensar no que você vai querer transmitir no personagem que você está criando e também usar bastante referência para você ter uma base de como é que funciona tanto o corpo como roupas e coisas do tipo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse personagem que eu estou criando. Vocês viram que no início foi somente um esboço aí com formas básicas e nesse segundo tipo de esboço aí eu já dou mais uma aprimorada no traço, deixo um pouco mais parecido com um corpo humano, entre aspas, que não está proporcional a um corpo humano mesmo, claro, por causa que eu estou pegando essas referências que vocês estão vendo aí para criar esse personagem. Então, ele não vai ser um personagem humano, mas ele vai ser um personagem de acordo com como eu estou imaginando na minha cabeça, e a maneira de eu transmitir isso para vocês é dessa forma. E uma dica muito boa que eu vou dar para vocês aí, caso você esteja começando aí na ilustração digital ou até mesmo no tradicional, é você assistir muitos vídeos de pessoas que vocês acham que te inspiram a ter um pouco mais de ideia e sair desse quarto fechado aí somente da cópia. Eu não estou dizendo que a cópia é algo ruim, você pode tirar coisas boas a respeito de copiar um desenho de um artista já famoso, de um anime que você gosta, mas eu acho que não é tão benéfico no decorrer do tempo se você fica só na cópia, porque você meio que vai ficar preso naquele sistema só de copiar e você nunca vai conseguir desenhar algo próprio, que é isso que eu estou tentando fazer. E deixando bem claro, eu sou iniciante, eu não sei criar personagens, isso é uma tentativa, vai ter muitos erros, claro, mas é assim que a gente começa a aprender algo novo, com erros e tentativas e força de vontade, que é bem difícil você fazer. Não vai ser fácil, então o que eu te aconselho é você assistir vídeos de artistas que você gosta, pegar bastantes referências e pôr em prática tudo que você vai aprendendo no decorrer desse percurso. Um artista que eu gosto muito de assistir, eu acho que vocês que acompanham canais de ilustração ou de desenhos já devem ter ouvido falar ou já acompanham ele também há muito tempo. Eu acompanho ele há muito tempo, é o canal do Guilherme Freitas, é o Brush Rush. É um canal muito bom, pessoal, ele vai te passar muitas dicas legais e de uma maneira que você vai conseguir absorver, pois os vídeos dele são muito bons, porque sempre tem uma história por trás do que ele passou para todo aquele processo de desenho em si, e é algo que eu acho bem bacana. Nessa parte aí que vocês estão vendo, eu já estou até renomeando as camadas, então vocês viram que eu já fiz 3 tipos de esboço somente para ter uma base mais ou menos aí do personagem que eu queria em si. Praticamente o personagem que eu imaginava é esse, certo? Mas falta algumas coisas e por incrível que pareça, esse vídeo em si eu já tinha até feito ele, mas a questão da criação de personagem é algo tão legal que você pode reimaginar várias coisas mesmo depois de você ter finalizado um desenho em si. Esse personagem eu já tinha feito tudo, já tinha feito o esboço final, que eu achava que era o esboço final, mas eu fiquei revisando esse esboço no decorrer dos dias, assistindo novas sugestões, novas dicas, vendo como é que funcionava melhor posições e ângulos do corpo, e eu resolvi mudar a posição desse personagem em questão da cabeça dele. Vocês vão ver mais na frente o motivo disso tudo, de eu ter mudado mesmo depois de eu já ter finalizado o desenho. Possa ser que de início esteja legal a postura que eu criei para ele, a visão aí da imagem que ele está olhando para meio que de lado, assim do tipo, porque eu tive bastante dificuldade, como vocês podem ver aí, na questão de achar uma posição correta para esses olhos, para que não ficasse tão estranho. E de primeira eu achei que essa seria a posição correta, mas
mais na frente vocês vão ver que eu dei uma grande mudada em si nessa parte. Agora eu vou comentar um pouco a respeito desse semi-esboço da roupa. Eu tô só rabiscando por cima, algo que eu aconselho para você que está iniciando, como eu. A questão do esboço, para você já ter uma noção de como vai ser a roupa, é riscar mesmo, pessoal. Risque e ver como vai encaixar no personagem. Depois você pensa em detalhes e coisas do tipo. Isso também serve até mesmo para o esboço aí de formas básicas, que foi justamente isso que eu fiz. Não se preocupa com proporção ou coisa do tipo. Faz, risca, marca, visualiza o personagem que você vai poder colocar detalhes melhores mais na frente. Então nessa parte foi só mesmo riscando e vendo como encaixar. Eu acho que a blusa foi uma parte mais difícil por ter muito volume e não ficou 100%, não ficou perfeito, tem muitos erros com certeza. A calça eu tive um pouco mais de facilidade para fazer porque é algo mais simples de se fazer e os volumes eu acho assim são mais fáceis de encaixar. Mas em questão da blusa foi bem mais difícil. E a mão, nem fala. Vou falar mais na frente a respeito de como eu sofri para poder encaixar. Principalmente essa mão aí que está fechada, essa mão que está como um punho aí. Ela foi bem complicada. Nessa segunda parte aí do esboço, já é um esboço mais detalhado, como vocês podem ver. Eu já estou acrescentando detalhes que eu queria que o personagem tivesse. Eu pensei muito nesse estilo de anime, que é um estilo de anime que eu gosto bastante, que é o estilo do Akira Toriyama, o estilo de Dragon Ball, desses animes mais aí da década de 90, com esse traço mais forte e com esses olhos bem tradicionais do Dragon Ball. Eu criei um tipo de roupa que pegasse essa mistura dos animes, mas tivesse um pouco aí do cyberpunk, nessa coisa mais retrô com tecnológico. Eu acho que ficaria bem bacana. Na minha mente é parecido com isso, mas claro que não chega nem perto do que eu estava imaginando, mas infelizmente eu não consegui colocar tudo que eu imaginei no papel ou na tela aqui, como é digital, né? Não é tão simples você imaginar e colocar. Isso é um ponto que você vai precisar de alguns anos de estudos para fazer isso. Mas eu acho que ficou aceitável para ser um dos meus primeiras criações aí de personagens originais. Eu sei que ele vai ser um estudo muito bacana para daqui a algum tempo eu poder olhar para ele e ver qual foi a minha evolução, que eu acho que isso vai ser o mais importante, né, para você que está entrando nesse mundo de ilustração. Você poder ver a sua evolução no decorrer do tempo, no decorrer das criações que você vai fazendo com os seus desenhos. Então eu já tive 3 modelos diferentes com as 2 roupas já diferentes. Então eu encaixei de novo no personagem e aí sim eu vou começar a fazer o esboço eu vou dizer semifinal. Foi até o nome que eu coloquei nessa camada, semifinal. Parece que eu estava adivinhando que eu ia precisar fazer algum tipo de alteração mais brusca nesse personagem. Então eu fiz, para mim esse seria o esboço final, mas no decorrer do tempo eu fui podendo ver que tinha muita coisa que não estava encaixando legal no desenho. Eu gostei mesmo, vou ser sincero, desse esboço quando eu fiz ele pela primeira vez, mas depois de eu ver como funciona a movimentação da cabeça e como é feita essa movimentação da cabeça, eu resolvi refazer essa cabeça para a gente poder ter uma noção melhor de como ficaria ele nesse ângulo que realmente o corpo dele está. Eu meio que tô com um ângulo de corpo que a cabeça não encaixa, se você prestar atenção bem. Eu acho que assim o movimento vocês não vão conseguir ver, mas eu vou colocar as imagens lado a lado para vocês verem assim que eu terminar essa primeira parte aqui desse esboço, para ele ficar semi-finalizado, para vocês poderem ver como a diferença de um pequeno ângulo aí, uma pequena mudança na proporção do personagem, algo bem gritante mesmo, para quando você visualiza ele em 2 maneiras diferentes. Nessa parte aí foi mais para acrescentar detalhes de músculos, de roupa, coisas do tipo. Não é uns detalhes muito bons. Eu acho que essa parte eu vou fazer mais na arte final, na line art. Eu também ainda tô pensando se eu vou fazer line art nesse personagem ou se eu pinto direto, mas eu acho que para esse estilo de desenho vai ter que ter uma line art, pois é um estilo de desenho que eu me baseei em Dragon Ball, então Dragon Ball tem line art. Dependendo do ano aí que você assistiu Dragon Ball, vai ter um estilo de line art diferente, ou até mesmo de proporção de personagem diferente, não é? Então bem, pessoal, uma parte que eu tava falando para vocês que eu tive muita dificuldade foi essa mão para encaixar. Foi bem difícil encaixar essa mão nesse personagem. Eu acho que para mim, uma das partes mais difíceis são as mãos de fazer. Eu precisei muito das ferramentas aqui do Procreate, usei bastante a ferramenta Forma, a ferramenta Distorção, para mim ter esse ajuste fino de como eu queria posicionar a mão. Eu comecei a redesenhar ela
para ela encaixar, ficar uma mão mais fechada e mais dura. Dei uma cortada, puxei um pouco e consegui encontrar uma posição legal. Não ficou ainda na posição perfeita aí do braço, perfeita não, melhor para encaixar no braço, mas vocês vão ver que eu vou conseguir encaixar, vou dar uma distorcida e ela vai ficar, como é que eu posso dizer, ela vai ficar mais encaixadinha no braço, vai ficar uma coisa que realmente parece que é desse braço, não é algo que só foi colocado lá e pronto. Então você faça isso, se você está fazendo no Procreation, não tenha medo de usar as ferramentas de distorção, de forma, para te ajudar nesses aspectos de posição, porque uma posiçãozinha mais para o lado, um achatamentozinho mais, um pouquinho mais na parte que você está tendo dificuldade, vai te ajudar a visualizar isso e vai deixar o desenho mais agradável quando você vê na posição correta. A parte da calça, eu fui acrescentando só algumas sombras, eu não sei se as sombras finais desse desenho vai ser isso, acrescentando alguns traços aí para dar volume na calça. Isso foi algo que eu fui pensando na hora e eu fui aplicando, mas possa ser que isso na arte final eu modifique. Mas a parte mais importante vai chegar quando eu finalizei esse semi-esboço aqui, que está bem pertinho aqui, vocês vão ver quando eu colocar lado a lado a parte final. Eu nem gravei a tela em si do iPad, eu só vou pegar a speed que o próprio Procreate faz para vocês verem a mudança que eu fiz nessa parte final. E aí eu já tinha preparado para colocar os 3 passos que eu tinha feito para esse desenho, mas agora vão ser 4 passos para chegar nessa arte final, nesse esboço final, posso dizer assim. Então, sempre que você for criar o personagem, crie diversos passos para você poder ter essa noção aí de como você está conseguindo colocar os elementos do desenho e está evoluindo aí em questão da criação da roupa, do personagem, do corpo, né? E sempre bom você fazer o corpo sem a roupa para você também ter essa noção aí de anatomia, não obrigatoriamente a anatomia do corpo humano, mas você vai precisar muito dessa base de como os músculos funcionam para você poder encaixar até mesmo no anime. E chegando aí, essa parte aqui era com todas as partes que eu segui para poder chegar nesse semi-esboço final, mas vamos acrescentar mais um aqui e depois eu vou colocar ele lado a lado para vocês verem como a diferença ficou gritante com uma mudança de ângulo no rosto dele. Então vou colocar para vocês verem aí o lado a lado do esboço semifinal e agora do esboço final. Aí vocês me dizem aí no comentário se realmente essa mudança foi gritante ou foi algo sutil. Se você olhar esse primeiro esboço, você não ia reparar tanto isso, mas depois de você ver esse segundo esboço, você vai ver essa mudança que eu acho, pelo menos para mim, eu achei muito gritante em questão disso. Então era isso, pessoal. Esse é um vídeo que até ficou longo aqui, mas é algo que eu precisaria passar para vocês, até mesmo para abrir sua mente, para que você não fique só na cópia. Não estou dizendo que é errado você fazer isso, mas tenta criar seus próprios personagens. É difícil, mas você vai pegando referências, você vai montando ali como se fosse um Frankenstein e vai sair alguma coisa com certeza, e com o tempo você vai aperfeiçoando tudo isso. Então era isso, o vídeo já está longo demais. Antes de eu sair, claro, vou pedir para você se inscrever no canal, deixa seu comentário a respeito dessa ideia que eu tive aqui, se eu fiz algum clique aí na sua mente e se você já está fazendo isso há algum tempo, beleza? Vou deixando o vídeo por aqui, valeu, falou, fui!